Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês, né, sobre como eu descobri a minha ferida da infância, que é a ferida do abandono, a principal, né? Então, tem uma série de vídeos aqui no canal, ao qual eu falei um pouquinho sobre são 5, né? Sobre cada ferida da infância, baseado no livro da Lise Bourbeau, que é ótimo esse livro, né? Ela estudou e observou tudo, os tipos de apego, né? E as máscaras que a gente coloca para poder viver cada ferida, né? De forma, obviamente, inconsciente, né? Porque nesse caso a gente está vivendo, se relacionando com os demais de acordo com a forma em que nos sentimos de quando éramos criança, né? Então, aí hoje eu queria trazer para vocês um pouquinho de como é importante esse ato de se observar, de se questionar certas coisas, certas atitudes, certas situações, né, que acontecem na nossa vida, para a gente poder pouco a pouco ir desemaranhando isso e chegar numa conclusão a qual vai te dar a possibilidade de você poder tratar isso, né, de forma assim, pode ser com ajuda profissional, terapeuta, psicoterapia, bom, o que você sentir mais afinidade, né, no caso. Então, gente, e também queria ressaltar, né, como eu já falei em outros vídeos, eu sou uma pessoa que hoje eu sou casada, então, mas ser casado não quer dizer que a vida seja mil maravilhas, né? A gente tem os desafios que vão se apresentando, né, ao longo do tempo, então, ou seja, não é uma coisa perfeita, que não há nenhum tipo de desafio ali, pelo contrário, então vira e mexe se apresentam situações às quais a gente sempre tenta, em vez de culpar o outro, a gente tenta se questionar e perguntar, pelo menos eu da minha parte, isso eu faço muito, me questionar sobre o que tá me trazendo essa situação, né, como que eu me pergunto o que o universo quer me mostrar através, né, dessa pessoa, para que eu possa melhorar. Então é importante ressaltar isso também, porque se você cai nesse lugar de vítima, aí você já não vai conseguir evoluir, porque quando você cai no lugar de vítima, você não consegue enxergar com olhos de observador, né, da situação. Então você se coloca num lugar onde parece que tudo está no seu contra, quando na verdade eu vejo ao contrário, eu vejo como uma possibilidade de melhorar, né, de expandir, de poder buscar algum tipo de solução, olhar para mim, né, porque às vezes tem situações que te levam a gatilhos, a sensações, emoções a qual você não se sente cômoda, né? Cômoda, eu acho que fala. Então, gente, pra mim, existe essa importância gigantesca de você, em qualquer conflito que seja, você parar, olhar e observar. Foi sempre assim? Não. Na verdade, eu tinha minha inteligência emocional, posso dizer que era bastante baixa, para não dizer nula, mas eu busquei aprender, né? Eu busquei aprender não é um processo fácil, né? Você não nasce com isso. Então você tem que ir aprendendo segundo as situações que vêm se apresentando na sua vida, para você conseguir ir desenvolvendo essa inteligência emocional ao longo do tempo. Hoje eu já sou bem diferente de como eu era antes, né? Então, para começar, é mais ou menos assim.
quando existia algum tipo de conflito no relacionamento, por exemplo, qual era a minha maneira de lidar com isso, né? Qual era o meu tipo de comunicação? E isso é legal, eu tô te falando para que você observe aí também como é essa dinâmica de comunicação entre você, o seu parceiro ou parceira, ou também você pode tá levando pro âmbito familiar ou de amizades também. Então, lembre-se que o outro, ele só te devolve o que você é, né? Então, a gente sempre tem que estar com esse olhar mais aberto, né? De poder receber a informação. Então, gente, o que acontecia? Eu era a pessoa que, no lugar de um conflito, bom, na verdade eu era a pessoa que fugia de qualquer tipo de conflito, porém o conflito ficava dentro de mim, né? E isso não é legal, não é confortável, e isso também pode te trazer somatizações, problemas físicos, uma infinidade de maneiras, né? Então, mas eu era essa pessoa que evitava o conflito a toda custa, né? Eu não queria entrar ali num debate e tal, porque eu sabia que eu me emocionava muito fácil, já ia ficar muito nervosa, começar a chorar e essas coisas. Então, eu preferia fugir, né? Então, por muitas vezes, meu marido, por exemplo, ele é uma pessoa assim mais racional, né? Então, ele consegue sentar, olhar no olho, falar, olha, vamos conversar e tal. E eu não conseguia. Isso pra mim era muito difícil, até porque eu nunca tinha tido esse tipo de relação, né? Nem com meus pais, nem com ninguém. Pra mim era bem difícil. Esse diálogo, né? Esse sentar, se expor ali. Então, a minha primeira reação é, se a pessoa tá me chamando pra conversar, tem algo de ruim aí e eu não quero nem escutar. Por quê? Porque dentro de mim, lá no fundo, ainda que eu não soubesse, existia já esse medo do abandono, né? Mas eu não sabia. E da rejeição, mas eu não sabia. Então, inconscientemente, a minha maneira de lidar com isso era fugir, né? Ou bater de frente, já questionar. Ai, você tá me atacando, você tá... Então, eu já me colocava naquela posição de vítima entrava na defensiva mesmo, né? Então, não dava espaço para esse diálogo, para um ambiente de escuta, né? De fala, de escuta, para poder resolver, entre os dois, resolver a situação em si. Então, para mim, era normal reagir. Então, eu reagia dessas duas formas, né? Fuga ou luta. Então, não tinha muito... E logo, claro, nada se resolvia e ficava aquele clima. Mas, quando você não tem essa inteligência emocional, você prefere passar por cima de certas coisas, fingir que nada aconteceu posteriormente e a vida que segue. Só que, gente, não adianta você varrer a sujeira para debaixo do tapete, né? Uma hora aquilo ali vai ficar ruim até para pisar. Então, tem que ir resolvendo sim. Então, só que isso eu aprendi no decorrer do tempo. E foi um esforço da minha parte, né? Que eu decidi fazer, afinal de contas, para você ser... Para você... como se diz? Para você melhorar em qualquer questão da sua vida, você tem que aceitar aquilo e tem que estar disposto, né? Você tem que escolher fazer diferente, porque se você segue fazendo as mesmas coisas, você vai ter o mesmo resultado. Só que quando você decide fazer diferente, vai vir um resultado diferente. E quando é para melhor, o resultado é melhor, né? Consequentemente. Então, para mim foi isso. Só que, claro, quando tudo isso acontecia, eu não tinha claro dentro de mim o que era isso. Então, eu me questionava e me culpava muito, né, por essas situações e falava por que eu sou assim, por que as coisas acontecem dessa forma,
Sabe, por quê? O que é isso? Porque era uma vontade tão profunda de encontrar e dar um nome para isso, para poder tratar isso, né? Essa dor tão grande. Porque por mais que pareça que, vou passar por cima para que esteja tudo bem, mas no fim das contas, quando você está com você, você não se sente bem, né? Então, tudo era um emaranhado ali de baixa autoestima, não saber se comunicar, né? E aquela coisa. Então, eu me lembro um dia que a gente vinha já de algumas discussões e teve uma... E eu lembro que ia ter um churrasco no outro dia, ele até no dia anterior tinha perguntado se eu queria ir e não sei o que, e eu sempre já com aquele julgamento, mas na casa de quem? Quem é esse povo? Não sei o que, né? Então eu sei que rolou alguma briga aí e ele foi sozinho para esse churrasco e eu tinha ido a algum lugar e quando eu voltei ele já não estava e a gente estava meio sem conversar, então eu me afundei na minha dor pensando, né, comigo, eu falei assim, por que ele não me chamou pra ir, né, porque eu no lugar, a gente sempre quer se colocar no lugar, falar eu no lugar, mesmo sem conversar, mesmo sem se falar, eu chamaria pra estar lá comigo, né, então... que a ferida do abandono tem muito isso, né, de querer resolver a coisa assim ou assim, enquanto que, por exemplo, a ferida da rejeição, ele quer mais bem fugir, ele precisa desse tempo. Aí, gente, eu me vi em casa, um sábado à tarde, sozinha comigo mesma, nessa situação, né, e nessa época, eu já estava fazendo a ressonância harmônica, né, do professor Hélio Couto, e eu acho que isso facilitou essa minha visão da situação. Então, eu me questionei, né, falei por que isso acontece comigo, já que não era a primeira vez. E era algo que me doía muito e me machucava por dentro. E eu queria fazer diferente de alguma forma, porém eu não sabia como, mas eu queria muito dar um nome para isso. E então, gente, eu lembro que eu comecei a procurar na internet o que são gatilhos emocionais, porque eu identifiquei que a pessoa sair sem mim, né, é algo que me despertava esse desespero, né, essa agonia mesmo de estar comigo na minha presença. Então aí eu comecei a analisar e olhar, encontrei bastante informação e tinha algumas perguntas, né, que eu poderia me fazer, que seria qual o estado emocional que eu quero saber se existe um gatilho. Eu lembro que eu sentia muita raiva e também que eu não me sentia suficientemente importante, eu não sei, eu sentia coisas assim, né? E aí, a partir de várias perguntas, né, sobre isso, pra mim, primeiro, eu identifiquei essa raiva e eu não sabia, só que aí eu falo, tá, é uma raiva, mas por que essa raiva? E eu comecei, assim, num bucle, buscando respostas, né? Então, eu comecei a pensar nas situações, como eu me sinto, né, quando a pessoa sai e eu fico sozinha e eu me sentia rejeitada, né, nessa situação, né, de não se conversar e tal. Então, eu me sentia rejeitada, né, eu me sentia insuficiente, eram vários sentimentos, né. Aí, a partir daí, aí tinha uma pergunta bem interessante que também foi: quais situações geraram esse sentimento, né, que eu tava sentindo? Eu falei, quando eu me sentia rejeitada, quando meus desejos não eram atendidos. Por exemplo, eu podia falar assim, volta cedo, ou não volta muito tarde, quando sai ou faz alguma coisa e a pessoa não faz. Isso me gerava muita raiva, muito ressentimento, né? Quando eu não me sentia escutada, né, nesses casos. Então, gente,
sempre era mais ou menos as mesmas situações. Claro que não sempre as mesmas exatamente, mas geralmente eram as mesmas coisas. Então, o normal seria que, tá, aconteceu esse episódio, ele vai voltar e a gente não vai, e eu não vou falar nada disso, porém eu vou ficar de cara feia, né, desgostada dessa situação. Mas eu também tinha essa dificuldade enorme de me expressar, de causar um conflito ali, né, uma briga. Eu queria estar em paz, só que eu não sabia como fazer. E eu achava que ficando quieta, né, ia acabar apaziguando a situação e logo a gente ia voltar a conversar e tudo mais. Só que, gente, na verdade, o que acontecia era que ao me calar e guardar as coisas para mim para evitar o conflito, aquilo ia acumulando, né? Então, gente, chega uma hora, isso tem que sair, ou isso sai ou somatiza, não tem como. Então, na maioria das vezes, no meu caso, saía. Então, eu explodia em algum momento, ou alguma situação, era como que me auto-sabotava, né? Encontrava qualquer motivo que fosse para poder gerar ali uma situação para poder me expressar. Então, ou seja, claramente não era a melhor escolha, né? Me calar naquilo. Então eu fui procurando, fui fazendo perguntas, fui indagando, até que eu cheguei em algum vídeo, né, sobre ferida do abandono. E aí eu comecei a ver, que tinha todo o sentido do mundo, tudo que eu sentia estava descrito ali nos sintomas, né, dessa ferida da infância. Então eu me surpreendi tanto assim. Na hora, meu mundo desabou, porque eu falei, poxa vida, que triste, né, que eu tenha isso, e é muito, por isso que eu falo nos outros vídeos, eu falei, talvez quando você descubra o seu tipo de ferida, talvez você fique muito para baixo, né, muito frustrado e decepcionado, porém, não é um pretexto para você se culpar, nem para culpar ninguém, né? Então, a partir do momento que você sabe e conhece e consegue dar nome ao que te acontece, ao que passa com você, você já tem a oportunidade de trazer uma solução, né, para esse problema, que até então vinha sendo um problema. Então, gente, quando eu fiquei sabendo, eu fiquei muito frustrada, muito decepcionada, triste. Eu falei, poxa, eu não queria ser assim. Então vem aquela negação, né? Só que aí eu comecei a ver, tá, será que tem cura isso, né? Como que eu posso melhorar isso? Eu não quero mais sentir o que eu sinto hoje. Então, eu vou procurar informações de ver se tem como me livrar disso. Eu já não quero isso. Então, eu não fiquei muito tempo no sofrimento, né? Eu sofri, me decepcionei, fiquei triste, me culpei meus pais. Só que aí chegou um momento eu falei, não, espera, né? Então, aí você começa a pensar diferente. Não, ninguém é culpado na situação. Você começa a procurar mais informações também, tudo mais. Aí você vai assimilando. Então, é o momento que você dá o passo, né? Pra mudança. E é muito interessante que como mudam as coisas, né? A partir do momento que você resolve olhar para sua dor. Porque você saber o que dói, mas não querer olhar para ela, fingir que não tá vendo, que nada tá acontecendo, vai chegar um momento, a vida vai trazer para você de maneira mais forte ainda, para que você olhe sim ou sim para essa sua dor, sabe? Assim como eu falo, pode ser as feridas da infância, como pode ser qualquer outra situação, né? Mas geralmente vem daí. Então eu tive que encarar de frente, eu tive que ser muito corajosa, encarar de frente, olhar para essa dor, porque o que eu mais queria era ter paz, tanto na minha vida como no meu relacionamento, na minha casa. Então eu sabia que eu tinha que começar por mim. Então, a partir do momento que eu identifiquei a situação, aí, né, que eu me decepcionei, depois eu respirei aliviada e falei, agora eu vou buscar a solução,
porque tem que ter uma solução, né? Então eu comecei nessa busca e tal, automaticamente já marquei com a minha psicóloga também, constelei meu pai, fiz uma constelação familiar com do meu pai, que eu acho que contribuiu muito também. Se vocês quiserem, depois eu posso estar fazendo um vídeo sobre a minha experiência, né, com a constelação familiar. Então tudo isso, gente, foi como assim, tirando uma carga muito grande em cima dos meus ombros, né? Porque às vezes a gente carrega uma mochila muito pesada lá, cheia de pedra, mas aquilo não é seu. Aí você carrega pro seu relacionamento, tudo fica muito pesado, mas a partir do momento que você entende que nem tudo isso você tem que carregar, você vai soltando aos poucos, depois fica muito mais leve, né? Aí veio a parte de treinar, eu treinar no meu relacionamento quando tem algum problema, quando tem algum conflito ou alguma coisa, de eu não esperar o outro vir conversar comigo. Eu confesso que ao princípio sim, eu esperava, só que aí eu já conseguia sentar, nervosa, né, mas eu respirava. Entenda que não é que meu marido me causava isso, senão que eram crenças, padrões mentais que eu tinha já desde lá da infância, né? Da ferida do abandono, que eu sentia como que, meu Deus, essa pessoa vai pegar na minha mão, olhar nos meus olhos e vai falar, olha, amanhã eu tô indo embora e tudo mais. Então é isso que passa pela cabeça, né, de alguém que tem, assim, a ferida do abandono. Acha que qualquer conversa, se a pessoa fala, precisamos conversar, nossa, aquilo já entra uma ansiedade tremenda. E existe esse medo muito grande, né, de ser abandonado, de ser rejeitado pela pessoa. Só que não. Aí você tem que parar e se perguntar, né, é real o que eu tô pensando? Tem possibilidades dele chegar aqui e falar isso? Então você vai ver que não é real. Que muitas vezes são coisas caraminholas lá da sua mente, das suas crenças, tudo da sua vivência, que colocam uma informação na sua cabeça e você acha que é o que vai acontecer. Mas não necessariamente. Que poderia acontecer? Tudo bem. Mas se você analisa toda a circunstância, a possibilidade de acontecer isso seria mínima. Então, eu me enfrentei a mim, as minhas condições fisiológicas e tudo, porque, claro, era um momento ao qual eu evitava a toda custa, então eu poder sentar, pegar na mão e olhar nos olhos e que ele me expresse o problema ou a situação que está acontecendo e eu conseguir dialogar sobre isso e procurar uma solução. Eu lembro que em alguma dessas conversas, quando eu vi que eu consegui sentar, olhar nos olhos e conversar, me deu vontade de sair pulando de alegria, porque foi uma barreira que eu venci, entende? Uma barreira, e eu reconheci isso, eu reconheci como uma pequena vitória que foi saber se comunicar ali. Claro que ao princípio eu ainda entrava em combate, né, me sentia atacada e tudo mais, mas pouco a pouco a guarda foi baixando e, claro, é o que eu recomendo, a partir do momento que você identifica esses padrões em você. Eu tô falando da minha experiência da ferida do abandono, que era a principal em mim, mas você pode ter se identificado com qualquer outra ferida também. Se você não viu os vídeos ainda, volta lá nessa série, dá uma olhada em todos para ver em qual você se identifica mais e começa a trabalhar nisso, sabe? Não tenha medo de olhar para essa dor, porque dói quando você olha para ela, sabe? Mas dói mais viver sem olhar para ela. Isso dói muito mais e pode te custar muitos anos e pode te custar muitas relações. Então, minha dica é essa. O vídeo já ficou enorme, mas mais ou menos foi isso, tá? Minha experiência com a ferida da infância, do abandono, né? Como eu descobri. Se eu posso deixar uma dica, é essa: se observa quais são os gatilhos que te façam reagir de tal forma,
Analisa a sua reação, o porquê, e se pergunte por que você reage assim, porque vai chegar um momento que você não quer mais conviver com essa dor e você tem a escolha de fazer diferente. E a partir da escolha, você tem que escolher agir. Então você vai em busca de terapias, em busca de dar nome ao que você sente, para você trabalhar nisso. Tem muitos livros também que ajudam, tá? Eu sou bem autodidata, assim, nesses temas, porque antes de eu levar para terapia, na verdade, eu dou bastante rédea solta para mim, então eu leio livros sobre o tema a partir do momento que eu acho que eu descubro, né, que pode ser isso que tá me acontecendo. Então, quando eu vou pra psicoterapia, eu já levo tudo meio que mastigado ali. E, claro, aí eu entrei em temas, né, da constelação familiar, tudo mais, que são coisas que daí eu já não domino, então eu prefiro, primeiro, eu vou muito a fundo, né, isso já é uma energia minha mesma que eu tenho de investigar e tudo mais. Mas se você, ao menor, né, como diz, indício, né, de que você possa ter alguma dessas feridas e tal, e você quer encontrar uma solução e tudo mais, você pode ir já diretamente para psicoterapia, pode dar uma comentada, né? E aí ela vai, essa pessoa vai saber conduzir a situação, tá bom? Gente, é isso então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Deixe seu comentário, dá um like aí para ajudar a gente. E um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau!